Olá, meus pequenos capirotos. Vamos lá. Vou mostrar aqui como é que a gente calcula a média para uma tabela de intervalos. Então, eu tenho aqui uma coleta de dados. A gente vai montar essa tabela aqui no Excel com intervalo de dados. Vou vir aqui, inserir, tabela dinâmica. Como ele não selecionou a minha tabela, eu vou vir aqui, ó, e selecionar esse valor. Seleciona as duas colunas. É importante que tenha né, como frequência absoluta para cada dado, ok? Vou pôr como nova planilha, por OK. Agora eu vou selecionar, ó, a idade, eu quero ela como rótulo de linha. Não quero somar as idades, eu quero somar as frequências. Então, vou pegar o FI e deixar aqui em valores, ok? Para as colunas. Aí, ele já somou, certo? Tá vendo? As idades repetidas, ele já somou. Agora, eu vou montar uma tabela com intervalo de dados aqui no Excel. Posiciona o mouse aqui, ó. Tá vendo que ele vai apontar para baixo, ó. Dá um clique, ó. Ele aponta para baixo, certo? Aí você clica em agrupar. Bom, meu menor valor 17 e o meu maior valor tá 36. Então, eu vou pôr um pouco a mais. Deixa eu ver. Vou pôr 38. Qualquer coisa eu mudo. Eu vou pôr intervalo de 3 em 3, tá? Por um OK. Aí, ele agrupou de 3 em 3. Detalhe, aqui no Excel, ele não vai te mostrar, por exemplo, do 17 ao 20, que é o que a gente escreve quando fazemos manualmente, mas ele conta até o 19, por isso que ele está mostrando até o 19, certo? 17 mais 3 é 20, só que o 20 não entra, tá? O 20 não entra, vai até a contagem do 19. Então, quando você faz no Excel, ele põe o valor até onde ele está contando, tudo bem? Agora, a gente copia essa coluna aqui, ó, pra gente trabalhar, que ele já organizou. Vou pôr aqui do ladinho. E vou copiar também a frequência. Pronto. Então, aqui a gente tem as idades. E aqui a gente tem o FI. Precisa pôr aqui no total. Vamos escrever aqui, ó, total. Que é o sigma, tá? O símbolo da somatória. Aqui, para a gente somar essa coluna, ele já somou aqui, certo? Ó, 25. Mas como eu transportei para a gente poder montar a nossa tabela aqui para fazer as continhas, então, tô separando aqui, ó. Igual. Aí, você clica no autossoma. Tá aqui, ó, 25, beleza? Bom, para a gente poder calcular a média, a gente precisa de um valor representativo para cada idade, porque dentro do intervalo não é possível. Eu não consigo multiplicar esse 5, que é a frequência, por um intervalo de 17 a 19. Eu preciso de um número. E como que eu vou fazer essa média? Toma cuidado aqui, tá? Lembra que é do 17 ao 20, para você fazer a conta. Então, aqui eu vou pegar igual. 17
mais o 20 dividido por 2. Dá 18,5. Você vai pegar esse valor e somar com 3. Como é amplitude, para saber o próximo, é só somar com 3. Então, vou pegar esse anterior e somar com 3. Então, 18,5 com mais 3, 21,5 com mais 3, 24,5, com mais 3, 27,5, com mais 3, 30,5, com mais 3, 33,5. Esse aqui é o nosso ponto médio, que vai representar o nosso XI, o nosso dado de entrada. Então, por que eu preciso de um ponto médio? Para poder fazer essa conta, né, multiplicar a frequência por quantas vezes aparece a idade, quando a gente tem intervalo, não é possível fazer isso, então a gente precisa de um número para representar. E nós não podemos escolher a idade que a gente quer. Por exemplo, no primeiro intervalo, que eu tenho idade maior ou igual a 17, menor ou igual a 20, ou seja, vai até 19. Então, eu posso escolher ali, por exemplo, a idade 18, ou a idade 19, ou a idade 17. Então, a gente precisa pegar o ponto médio, o valor que está no meio deles para equilibrar, para nem ficar nem para mais nem para menos dos nossos extremos. Então, por isso a gente trabalha com ponto médio. Em pós desse ponto médio, aí a gente vai criar uma coluna chamada XI vezes FI. Ou seja, essa coluna aqui vai multiplicar esses dois valores para que a gente possa fazer a conta da média. Então, igual, vou pegar o valor do FI, do nosso XI, multiplicar pela frequência. É a mesma coisa que eu pegar a idade 18,5 e somar 5 vezes. Então, ao invés de fazer essa soma, a gente multiplica. Então, aqui a gente tem a multiplicação de cada um deles. Agora, a gente precisa da soma, né? Porque que seria o total da soma dessas idades. Então, eu ponho igual, venho aqui no autossoma, 591,5. Então, para a gente calcular a média, ó, por aqui, ó, média igual. Vamos pôr a fórmula. O igual no Excel, né? Quando a gente quer pôr uma fórmula, sempre começa por igual. Então, eu vou pegar o total da coluna XI vezes FI e dividir pelo total da frequência, que é o 25, que está nessa célula. Então, a média das idades é de 23,66 anos, ok? Isso trabalhando com a tabela com intervalos, beleza? E se a gente tivesse que calcular do jeito que ela estava? Aí vai dar uma pequena diferença, tá bom? Então, tá calculada aqui a média, eu vou pegar a tabela para pôr ali na luzinha e a gente faz também à mão essa conta. Vou copiar aqui a tabela, conforme ela foi organizada. Tá aqui. Vou marcar aqui em cima, né, as colunas que a gente criou. Esse aqui é a idade, que é o nosso dado de entrada. Aqui é a nossa frequência. Essa coluna é o nosso ponto médio, que é o novo XI que a gente vai usar. E essa coluna, a gente precisa multiplicar o XI pelo FI, que ele significa a soma parcial de cada idade. Então, para calcular a média, então, a média vai ser igual somatório da coluna XI vezes FI, dividido pelo total da coluna de FI. Olhando aqui na tabela, ó, o total da coluna XI FI, 591,5. 591,5
dividido pelo total da coluna de FI, que é 25. Média igual, a gente vai chegar nessa média de 23,66. 23,66 anos. Beleza? Então, com isso, calculamos a média. Então, para calcular a média, precisamos dessas duas colunas extras para uma tabela de intervalo, justamente por não ter um valor significativo para fazer essa multiplicação. Então, a gente precisa de um valor significativo. Para não dar discrepância nos cálculos, nem para favorecer o menor valor e nem favorecer o maior valor, pegamos sempre o ponto médio de cada intervalo. Aqui no Excel aparece desse jeito, porque ele não mostra na escrita o intervalo aberto, tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse escrito assim, ó, de 17 até 20, aberto no 20, tá? Então, não entra 20, ele vai contar até 19 anos. Na outra linha, do 20 ao 23, depois do 23 até o 26, do 26 ao 29, do 29, 30, tem um 32, certo? Depois você tem do 32 ao 35. Depois você tem do 35 ao 38. Então, a coluna que não tiver nada, o Excel acaba excluindo. Então, se você tem uma linha que vai dar 0, ele exclui aqui na tabela, tá bom? Então, se a gente fosse fazer na mão, era contar de 3 em 3. Então, ficaria assim, intervalo aberto, certo? Aberto no 20, o 20 entra aqui na próxima linha, que é o intervalo fechado, que é o que o Excel faz. Porém, ele não põe o último valor, ele deixa no que realmente vai entrar, tá bom? Então, um beijo aí. Treina aí a continha de média para a tabela com intervalo. Um beijão.